Para entendermos melhor a relação entre a história da humanidade e as drogas, começaremos pelo início de tudo, a pré-história e a Idade Antiga. Como já sabemos, o uso de drogas pelos homens acompanha toda a história da humanidade. Por isso, para que possamos entender melhor a linha do tempo, faremos uma viagem para o período Paleolítico, primeira fase periódica da história, que teve início há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Neste período, os homens já consumiam plantas, frutos e fungos que modificavam sua consciência e então, a partir da Revolução do Neolítico, com o cultivo de cereais, o homem passou a acumular conhecimentos farmacológicos complexos e um catálogo de remédios fitoterápicos eficazes para algumas doenças. O álcool configura-se como a droga mais antiga e mais utilizada. Uma lenda contava que ele era um presente do deus Osíris, rei da vida após a morte, ou deus da agricultura, e possuía propriedades sobrenaturais. Foi utilizado inicialmente tanto para fins religiosos quanto para uso recreativo. Já o tabaco, apesar de originário da América do Sul, foi utilizado desde os tempos mais remotos pelos aborígenes, população nativa da Austrália. Além disso, o consumo de drogas foi, durante muito tempo, um instrumento utilizado para estabelecer contato com entidades divinas, funcionando para muitas culturas como uma ponte de ligação entre a vida real, as divindades e os mortos. Dessa forma, além de fins terapêuticos, as drogas passaram a ser consumidas com fins festivos, religiosos e sacramentais. Idade Antiga. Após o período da pré-história, temos então a Idade Antiga. Durante muito tempo, a definição de droga genericamente aceita foi a apresentada na Antiga Grécia, a qual possuía contribuições de estudiosos como Platão, Paracelso, Hipócrates e Galeno. O que realmente se podia afirmar era que o efeito de uma droga dependia da dose administrada, da pureza da substância, das condições e das razões da sua utilização, bem como das normas culturais que regiam o seu uso na época. A referência a substâncias que eram fonte de prazer e ao mesmo tempo constituíam recursos de aplicação médica e farmacêutica provém também da antiguidade. Na antiga Grécia, por exemplo, o ópio era aconselhado como remédio desde o século X a.C. Alguns códices antigos, como o Papiro de Ebers, indicam que o cânhamo, cannabis sativa, era usado pelos egípcios para esquecerem as preocupações e vencerem, mesmo que momentaneamente, a fadiga e a fome. Já os assírios usavam a mesma substância durante os seus rituais religiosos ou como anestésico. Em 5000 a.C., os sumérios produziram um ideograma, do qual constava o ópio como representante da alegria e do regozijo. E então, os persas e egípcios, por volta de 1550 a.C., já conheciam as propriedades terapêuticas do ópio, que posteriormente se espalhou pelo Império Romano. Além disso, a cerveja foi também descoberta acidentalmente no Egito e na Mesopotâmia. Acerca da coca, desde o ano 600 a.C., a mesma já era conhecida. Algumas escavações e estudos arqueológicos desenvolvidos aqui, na América do Sul, relatam a descoberta de folhas de coca no interior dos sarcófagos onde se acomodavam as múmias dos índios sul-americanos. É conhecida ainda hoje como folha sagrada dos Incas. Já no Oriente, do século II ao IV, os alquimistas chineses pesquisavam as plantas que faziam voar e produziam preparados como o pó das 5 pedras à base de minerais dissolvidos em álcool quente. Tal composição era rápida e, devido às propriedades sedativas e euforizantes, levava o indivíduo à perda da noção do tempo. A cannabis sativa, citada anteriormente e originária da Ásia Central, é consumida há mais de 10.000 anos. Os primeiros sinais de uso medicinal do cânhamo, outro nome da planta, datam de 2300 a.C., na China, numa lista de fármacos chamada Pen Cao Ting, um estudo encomendado pelo imperador Qianlong,
Nesta lista, a maconha servia tanto para prisão de ventre como para problemas de menstruação. Atualmente, as drogas tiveram seus princípios ativos isolados quimicamente, fazendo com que seus efeitos e os sentimentos provocados, antes explicados de maneiras mágicas, fossem desmistificados. Entretanto, muitos esforços foram necessários para que o tabu acerca das drogas começasse a ser quebrado. Imagine então as dificuldades enfrentadas pelos detentores de conhecimento sobre as drogas em um dos períodos mais sombrios da história para a ciência, a Idade Média. Imaginou? Então, esse será o tema do nosso próximo vídeo. Não perca!